Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Em um mundo onde os debates estão mais polarizados do que nunca e as ideologias colidem constantemente, muitas pessoas se chamam de woke na luta pela justiça social. No entanto, o que acontece quando seus argumentos são confrontados com uma realidade fria? Hoje trago para vocês duas situações em que duas visões tradicionais entram em conflito com a ideologia progressista. Você sabia que a palavra woke apenas representa pessoas transexuais? Vamos começar com um momento chocante em uma reunião do conselho escolar, onde um pai protetor enfrenta um transgênero de cabelos roxos. A discussão focou nos banheiros mistos da escola, mas o que realmente surpreendeu foi a firmeza de ambos os lados num debate ao qual ninguém ficou indiferente. Tudo começa com a pessoa transexual identificando-se como mulher, levantando-se e dizendo apaixonadamente: "Eu sou uma mulher transexual. Meu pronome é ela, e eu não aceito ser chamada. No meu local de trabalho estou protegido pela lei e nossos alunos merecem ser protegidos pela lei, especialmente quando são menores e não podem se defender. Não é apenas uma questão de religião ou crenças pessoais. Todos têm o direito de ter sua própria identidade sem que os outros lhes imponham seus próprios valores." Esse argumento parece claro e direto, mas há contradições no jogo. Ao defender o direito de não impor crenças, exige a aceitação de seus próprios pronomes. A cena fez com que todos na sala questionassem seus pontos de vista, até que o pai falou e refutasse o argumento com calma e precisão. Eu acho absolutamente ridículo que nós pensemos até em permitir banheiros e vestiários compartilhados. Eu não me importo como eles se identificam consigo mesmos ou que tipo de insanidade eles vivem. Um menino é um menino e uma menina é uma menina. Sempre foi assim. É por isso que há banheiros separados. Eu não vou deixar meus filhos compartilhar o chuveiro com o sexo oposto, porque eu não quero deixá-los vulneráveis a pessoas sexualmente confusas. O pai não só defendeu sua posição, mas também manifestou preocupação com o impacto que essas decisões podem ter em seus filhos. O debate aumentou quando ela mencionou que os livros que sua filha trouxe para casa promovem a normalização de situações com as quais ela discorda, como famílias do mesmo sexo ou mobilidade de género. Seu último comentário é direto. Que tipo de delírios estamos permitidos aqui? Estamos realmente a continuar com essas conversas? A atmosfera ficou tensa e, embora sua posição ofenda muitos, ele é um exemplo claro de como a ideologia progressista pode entrar em conflito com crenças profundamente enraizadas. Surpreendentemente, as escolas estão promovendo ideias que incomodam muitos pais, especialmente na apresentação de livros que incluem o tema do woke. Um pai expressou francamente sua frustração, aparentemente cansado da ampla influência da ideologia progressista. Para ele e muitos outros pais, a ideia de sua filha dividir o banheiro com um homem biológico é ao mesmo tempo chocante e irritante. Seus comentários não pararam por aí, ressaltando o quão ridículo é chegar a um ponto em que as pessoas parecem ter perdido o bom senso. H questionou a lógica por trás dos banheiros mistos e das equipes esportivas, enfatizando que essas distinções foram estabelecidas para proteger ambos os sexos. Se as pessoas quiserem desafiar as regras tradicionais, pelo menos deveriam ter instalações esportivas separadas e ligas para fazê-lo. O pai continuou a expressar suas dúvidas sobre o clima cultural atual, sugerindo que aqueles que defendem essas mudanças podem estar mentalmente desconectados da realidade. Ele insistiu que a discussão era fundamentalmente falha e instou as pessoas a retornar a uma visão mais sensata e convencional. Isso contrasta com a recente troca entre Charles Lee Kirk e um ativista de género, na qual Kirk articulou a importância de reconhecer as diferenças biológicas. Enquanto o ativista se esforça para justificar sua posição sobre a identidade de género, Kirk deu respostas nítidas e bem fundamentadas. Ela fez um argumento convincente sobre a qualificação de um juiz da Suprema Corte, desafiando a ideia de que as credenciais acadêmicas deveriam ser mais importantes do que a capacidade de definir conceitos básicos como uma mulher. Kirk acredita que a realidade não é tão instável quanto alguns gostariam de acreditar. Ele afirma que fingir ser algo que não é, não altera a autenticidade da identidade. Quando ele comparou a afirmação de identidade de género com a identidade racial, o debate piorou, enfatizando que os dois conceitos eram fundamentalmente diferentes e não deveriam ser confundidos. Ele afirma que, embora qualquer pessoa possa reivindicar uma identidade diferente,
Isso não altera os fatos biológicos e não deve prejudicar os direitos e a dignidade dos outros. Esse intercâmbio encarna o conflito contínuo entre valores tradicionais e ideologias progressistas. Muitos pais e indivíduos defendem o retorno às normas e, se gostarem do vídeo, lembre-se de se inscrever e deixar suas descidas curtidas, na esperança de promover uma sociedade baseada na realidade e no respeito mútuo. À medida que a conversa aumenta, Charlie faz uma pergunta aparentemente simples, mas profunda, para o adversário. O que é uma mulher? Outro participante tentou evitar a questão confiando em sua própria lógica para refutar os argumentos de Charlie. Mas Charlie insistiu em pedir esclarecimentos e não usou a palavra mulher, desafiando o raciocínio do adversário. A resposta é esclarecedora. Uma mulher é uma pessoa que se identifica consigo mesma. A definição do ciclo levou Charlie a questionar ainda mais, perguntando-se se essa definição reduziria a feminilidade a um disfarce. Estás a dizer que uma mulher trans só finge ser uma mulher durante o dia e volta a ser um homem em casa? Essa conversa esclarece uma questão mais profunda. As condições mentais podem redefinir nossa realidade? A conversa passou para as diferenças fundamentais entre gênero e gênero biológico. Charlie acredita que existem apenas dois sexos, biologicamente masculino e feminino, e que o gênero é um conceito socialmente construído que surgiu na década de 1960. Esta distinção é crucial porque enfatiza que a biologia não pode ser alterada por crenças pessoais. Por que um homem biológico que se identifica como uma mulher deveria ser tratado da mesma forma que uma mulher biológica? Homens e mulheres têm diferentes sistemas hormonais, capacidade reprodutiva e diferenças físicas. Acreditar que simplesmente se vestir como uma mulher pode dar a alguém o mesmo status e identidade é um grande insulto para as mulheres. No centro do problema está a ideia de que nenhuma quantidade de cirurgia ou terapia hormonal pode alterar a realidade biológica de uma pessoa. As pessoas podem pensar que são algo que não são. Algumas pessoas acreditam serem mais jovens, altas ou ricas do que realmente são. A sociedade deve distinguir entre realidade e ilusão. Não devemos permitir que a imaginação individual defina nossa compreensão do gênero. Charlie encerrou a discussão reconhecendo a dificuldade de abordar essas questões, especialmente em um ambiente conservador, e instou o público a aplaudir a coragem daqueles envolvidos nessas conversas desafiadoras, enfatizando a importância de respeitar diferentes pontos de vista, ao mesmo tempo em que defendeu a verdade objetiva. Em conclusão, as discussões sobre identidade de gênero e o reconhecimento de mulheres trans levantam questões complexas e muitas vezes polêmicas que precisam ser analisadas com cuidado e respeito. A distinção entre gênero biológico e gênero social é fundamental para entender as diferenças que existem e como elas afetam a percepção e o tratamento das pessoas pela sociedade. No início deste vídeo, comentamos um fato muito interessante sobre a cultura do woke. Deixe-nos sua opinião nos comentários. Inscreva-se e ativa o toque para não perder o próximo vídeo.